Bom dia a todos, a todas. Bom dia. Encarnados, desencarnados. Neste domingo, mais uma oportunidade de vida. Neste planeta que nos acolhe. Tanto nós que estamos ainda encarnados aqui na labuta do dia a dia, nessa busca incessante de melhora íntima, à luz do Evangelho de Jesus, mas também junto aos nossos irmãos, junto ao outro, junto ao próximo. Hoje uma data importante, porém eu digo sempre que Dia dos Pais são todos os dias. Todos os dias é dia de pai, de mãe, de viver, de vida. Todos os dias. Para os papais desencarnados que aqui estão, sintam-se acolhidos, abraçados nesta manhã de hoje. Tenho certeza que a nossa irmã irá nos trazer reflexões bastante relevantes para nós em todos os sentidos, pois seu tema é um tema recorrente, preocupante para alguns, trabalho para outros, e que requer de cada um de nós muito engajamento, muita compreensão, muito trabalho, mas acima de tudo, muita seriedade. Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, nos deixou essas duas mensagens. Basta lembrar, se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço, vida sem aprovações, lembra-te de Jesus. Atrás tem uma mensagem que às vezes nós nos sentimos assim, justamente porque nós não lembramos do nosso irmão mais velho, amor de nossa vida, nosso Senhor Jesus. Desanimaste? Por quê? Se o cansaço te domina, recorda que Deus te renova as forças. Caíste? Levanta-te, recomeça o trabalho justo no lugar em que o deixaste. Solidão? Segue ao encontro dos que sofrem sob o peso de maior solidão, para os quais a tua frase de reconforto será uma bênção. Tristeza? Lembra-te a importância de que a tua vida se reveste para Deus. Reflitamos nesta verdade. Deus não nos esquece nunca. Duas mensagens, uma titulada de desânimo e a outra, basta lembrar que Jesus está sempre conosco. Sem mais delongas, vamos chamar uma das duas aí, pai limpa, para quem vai fazer a prece inicial e a outra que vai fazer a prece final. Minha irmã Samara, seja bem-vinda. Veio mais uma vez em nome da casa, nossa gratidão, porque você sempre nos atende o chamado, né? Aqui só tem nós três encarnados, mas está cheio de papai aqui, mamãe. Inclusive nós não somos os dois, né? Muita paz, um abraço e vamos refletir. Queridos irmãos, né? Somos muitos, né? Hoje estamos aqui em nome de Deus, que é nosso Pai Todo-Poderoso, para darmos realização a mais um trabalho nessa casa abençoada, nessa casa de amor. Agradecendo a Jesus por essa manhã ensolarada,
esse dia de renovação, dia dos pais, né? Que todos os pais possam receber o carinho da espiritualidade superior do nosso Pai maior, que é Jesus, Deus que nos criou, nosso Pai sublimado, e que todos nós, nesse instante, possamos receber as energias purificadoras que vêm do alto, purificando, abençoando, iluminando esse lugar que já é iluminado pelas bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, somos só gratidão, somos só riqueza espiritual, somos só alegria. Nessa manhã que sempre inicia com as mensagens de nossa irmã Samara, que ela possa ser muito bem-vinda e que todos nós possamos ser agraciados com a sua palavra nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada à espiritualidade de amor, os irmãos que nos acolhem nesse momento. Assim seja. Nesta manhã de domingo, é uma felicidade tão e o tema é mediunidade com Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre a mediunidade com Jesus, exemplificar médios do nosso meio, como Divaldo Pereira, e trazê-lo para o contexto da nossa vida, a mediunidade na nossa vida. No Evangelho de Mateus, nós temos a fala de Jesus que coloca assim: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Vai estar lá no capítulo 10, versículo 8. Vamos refletir sobre este momento do Evangelho. O que é que esse momento está nos convidando a fazer? Está nos convidando a fazer uma reflexão profunda sobre a mediunidade, que ela não pode ser instrumento de venda, nem instrumento de troca de favores, nem tampouco instrumento de sustento do médium. Então Jesus lá, quando ele esteve entre nós e trouxe isso no Evangelho, ele veio nos mostrar que a mediunidade ela não pode ser uma moeda, ela não pode ser remunerada. É por isso que nós espíritas, nós fazemos um trabalho mediúnico, vivemos a nossa mediunidade de maneira inteiramente gratuita. Dai de graça o que de graça recebeste. Todos os trabalhos das casas espíritas, como já sabemos, são trabalhos de fraternidade. Então, nenhum médium está na mesa mediúnica porque ele está sendo remunerado. Pelo contrário, ele está ali para servir de maneira abnegada a todos que ali estão. Então, a função do médium é servir com amor, servir com entrega. Tanto que a mediunidade
ao redor de nossa vida. A mediunidade, ela começa quando acordamos, quando escolhemos fazer ali aquele momento de oração e conexão com Deus. Porque ali nós estamos sendo médicos também, porque estamos canalizando para nós energias de refazimento, energias para começar um novo dia. Quando nós estamos na convivência com as pessoas ao nosso redor, também somos médios de energias, médios de trocas salutares. Quando estamos com nossa família, como um domingo de manhã, como hoje, Dia dos Pais, nós podemos ser um médio do amor, um médio da fraternidade, de abraçar nosso Pai, se ele ainda estiver encarnado entre nós, e se não mais estiver, mas de enviar aquela oração sincera, de gratidão, de amor. Então nós também somos médios em cada detalhe da nossa vida. Muitas vezes nós entendemos a mediunidade com Jesus só com essa mediunidade do trabalho na casa espírita. Mas não, a mediunidade está em tudo. Tem muitas pessoas que não estão no trabalho da casa espírita, mas vivem muito bem a sua mediunidade. Porque sabem separar que aquele momento, vamos dizer assim, um momento de limpeza espiritual, de chegar ao final do dia e você parar, respirar, se conectar com Deus, limpar aquele monte de pensamentos que possam estar ali na sua mente, aquele monte de sentimentos, e isso vai nos equilibrar, nos deixar mais tranquilos, mais calmos, para viver a nossa rotina. Procurar também instrumentos na vida prática para que possamos exercer o nosso trabalho melhor, para que possamos estar em família de maneira melhor, para que possamos estar em sociedade, ou no trabalho da casa espírita, cada vez melhor. Para viver cada etapa da nossa vida com entrega, com profundidade, vivendo aquilo que Jesus pede de nós, que é o amar-nos uns aos outros. Então, todos nós somos médios de Jesus, todos nós. Ainda que não tenhamos aquela dita mediunidade ostensiva, que chamamos de corporal, de psicografar, ou de outras denominações, mas todos nós somos um médium da caridade, que chega e faz para alguém uma caridade, doa algo material que alguém esteja precisando, doa uma palavra amiga, doa uma palavra de incentivo para a pessoa não desistir daquele trabalho que ela vem realizando. Então todos nós somos. A mediunidade muitas vezes é aquela intuição. Você está ali com aquele problema, aí você entra em oração e diz: Jesus, me ajuda, eu preciso de uma solução para esse problema. E às vezes, se não na hora, mas talvez logo em seguida a solução vem com todo aquele esclarecimento. Então nós somos intuídos pela espiritualidade para que a solução daquele problema chegasse. Nós somos intuídos para observar como a determinada pessoa estava, talvez ela estivesse ali iniciando um quadro depressivo, mas nós somos intuídos e observamos aquilo, e temos uma palavra amiga, muitas vezes uma orientação. Então assim somos nós, médios do Senhor, médios da vida. Então a mediunidade de Jesus, ela precisa amparar corações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dá gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Este é o título do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele vai colocar que nós precisamos atuar, precisamos ser médicos do mundo espiritual, com humildade, com devotamento,
despertamento, com entrega, com abnegação. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, para aqueles que frequentem alguma reunião mediúnica, o dia da reunião mediúnica é aquele dia que você vai abdicar de coisas que talvez não lhe façam bem. Por exemplo, a alimentação desse dia precisa ser regrada. Por exemplo, eu tenho intolerância à lactose, então eu já sei que naquele dia eu não vou comer nada que tenha leite, porque senão pode prejudicar o meu sistema digestivo e isso prejudicar o momento da reunião mediúnica. E para aqueles que não frequentem necessariamente uma reunião mediúnica, mas o cuidado com a saúde, ele também é uma inspiração divina. Uma inspiração divina que nos coloca naquele exercício que precisamos fazer, talvez naquele pilates que vai regenerar nossa coluna, que vai nos dar uma qualidade de vida melhor, que vai nos proporcionando mais saúde. Aquela intuição de comer uma comida mais saudável, para que nós tenhamos uma velhice mais tranquila, aquele momento de vida mais tranquilo, que possamos estar ao lado dos nossos familiares, com mais saúde, com mais entrega. E, principalmente, a prática da humildade. O médium é alguém que precisa praticar a humildade. Nós já sabemos que todos aqueles, a maioria, não todos, mas a maioria que tem mediunidade ostensiva, é porque tem comprometimento espiritual. Então, o médium não é nenhuma estrela, não é nenhum famoso, é apenas alguém que tem comprometimento espiritual e que precisa, nessa vida, ser instrumento de Deus, instrumento de Jesus, para que outras vidas saiam de sofrimentos. Que é mais um devedor. Muito mais devedor. Verdade, somos mais devedores. A exceção de mediunidades que são com missão, que eu vou pontuar mais na frente dos nossos grandes exemplos, mas para nós, a mediunidade é pagar as nossas dívidas por um instrumento de amor grandioso. Imagina se todo o pecado, como dizemos, que nós cometemos lá atrás em outras vidas, nós fôssemos pagar com punição. Deus é misericordioso, é grandioso, nos proporciona isso. Como eu comentava aqui com o Jeane, nós somos médios também da caridade. Estávamos na visita ao presídio, às nossas irmãs do presídio, e víamos a necessidade que elas têm de carinho, de amor, de afeto, da palavra de Jesus, da doutrina consoladora do Espiritismo. E quando chegávamos lá, nós éramos os médicos de Deus, na nossa simplicidade. Éramos médicos de Deus de levar ali aquele papelzinho com as mensagens que elas chamam da palavra, aquele livrinho. A coisa que mais me encantou foi eu levei um livrinho de Joana, que era Pensamentos de Joana. Aí com umas letras douradas, muito bonitas, e tinha a foto de Joana na capa. Teve dia delas que pegavam o livro e folheavam, e achavam aquilo muito bonito, e perguntavam quem era aquela mulher da foto, e aí eu explicava. E depois eu pude ver que aquele momento foi um momento de aclarar as consciências delas. Eu via na minha meditação, quando nós chegávamos, eu via nossos mentores e eu via pontos de luz na mente daquelas mulheres, através daquela mensagem que nós estávamos levando. Então, todos nós podemos ser médicos do Senhor. Quando praticamos a caridade na casa espírita, no trabalho espírita ou fora dela, quando nós simplesmente paramos para ouvir aquele irmão necessitado que precisa de nós, ou então silenciamos diante de uma ofensa,
E principalmente, o médium ele precisa ter um desinteresse moral e material. Nós não podemos fazer o bem porque eu vou achar que eu vou receber o bem. Nós precisamos aprender a praticar o bem, porque é o bem pelo bem. Isso é fácil? Não é fácil. Mas vai se tornando um exercício contínuo e diário, dentro e fora da mesa mediúnica. No livro dos médiuns, no capítulo Influência Moral do Médium, que é o capítulo 20, é perguntado assim aos espíritos: o desenvolvimento da mediunidade está em razão do desenvolvimento moral do médium? E os espíritos respondem: não. A faculdade propriamente dita relaciona-se com o organismo, é independente da parte moral. Não ocorre o mesmo com o seu uso, que pode ser mais ou menos bom, segundo as qualidades do médium. Então, a mediunidade ostensiva, vamos dizer assim, ela vem conosco, é algo físico, vem na nossa fisiologia. Ainda que a ostensividade só seja descoberta depois por nós, mas ela nasce conosco e vai sendo desenvolvida. E o lado moral tem a ver com o médium em si. Então, se eu sou um médium, que quando eu saio do trabalho da mesa mediúnica, eu estou aqui na mesa mediúnica, eu saio daqui, eu vou para um bar fofocar das pessoas, ou eu vou beber até cair. Que médium é esse? Eu estou procurando o quê? Eu estou procurando a minha caída, eu estou procurando a minha obsessão. Não quer dizer que depois de um trabalho você não possa fazer um lanche ou não possa confraternizar com as pessoas. Mas apenas quer dizer que se eu sou um médium e eu me sujeito às coisas do mundo, eu não vou estar contribuindo em nada para o meu lado moral. Eu vou ser um médium sem esse lado espiritual de base que é tão importante. E às vezes nós achamos que fazer o mal ou usar a mediunidade para o mal é uma coisa complexa, como por exemplo cobrar pela sua mediunidade. Mas às vezes um simples falar mal do outro já é uma coisa que prejudica o nosso lado moral. Então cabe a nós a vigília diária. Se eu estou me pegando falando mal do outro, o que é que eu preciso fazer? Corrigir minha atitude. Não como ato de condenação. Ah, meu Deus, fui eu que falei mal, agora eu sou um médium horroroso. Não é assim. É aquele ato de amor, de olhar para nós mesmos e dizer: certo, falei mal dessa vez, mas agora eu vou corrigir e na próxima vez eu vou falar bem, ou eu não vou falar, eu vou fazer uma oração pela pessoa. É um exercício diário. Muitas vezes, talvez, aquela pessoa nos magoou com alguma coisa. Mas aí cabe a nós, se não está conseguindo falar bem da pessoa, mas pelo menos faz uma oração por ela. Envolve ela numa vibração de amor. Porque quando você está envolvendo o outro na vibração de amor, você também está se envolvendo naquela vibração de amor. Logo, a mediunidade, ela vai estar ligada ao caminho do bem. Nós conhecemos muito aqui na nossa região as senhoras rezadeiras. Aquelas senhoras são médiuns. São médiuns também, têm a sua mediunidade. É porque muitas vezes nós não compreendemos, talvez algumas delas usem essa mediunidade não tão para o bem, mas elas também são médiuns. E muitas delas sim usam a sua habilidade, a sua mediunidade para o bem, para fazer uma reza ali numa criança que esteja precisando e aquela criança fica boa, para fazer uma oração por alguém que esteja numa situação difícil. Mas só a rezadeira, ela pode exercer a sua mediunidade? Não, todos nós podemos.
uma oração pelo outro, quando fazemos uma vibração pelo outro, nós envolvemos o outro nessa atmosfera de paz e de refazimento. Quando André Luiz desencarnou, André Luiz lá do nosso lado, do filme, do livro, que ele chegou lá, tinha uma senhorinha que tinha rezado por ele, que tinha sido uma senhorinha que ele tinha atendido de graça naquele dia. Atendeu com má vontade? Atendeu, mas atendeu. E foi ela quem fez aquela oração caridosa por ele, que o ajudou naquele momento de transição espiritual tão difícil. Então somos todos nós capazes de exercer a nossa mediunidade com Jesus. No Evangelho de Lucas, nós vamos ter a parte que a árvore que produz maus frutos, ela não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos essas árvores do Senhor. A nossa mediunidade, esses vão ser os frutos da nossa árvore. Então, se eu estou procurando me trabalhar, estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, exercer a minha mediunidade com responsabilidade, certamente a árvore da minha mediunidade terá bons frutos. Mas se eu fizer o contrário, se eu entregar as coisas do mundo, a minha mediunidade, ela vai ser uma mediunidade com más frutos, com frutos que não vão ter aquele gosto saboroso da vida. Como nós vemos na literatura espírita, vários casos de médiuns que caíram porque se deixaram conduzir pelas coisas do mundo. Como no caso lá de Trilhas da Libertação, o médium Davi, que vinha com a mediunidade de cura, que é uma das mais sublimes. Mas o que é que ele começou a fazer? Ele começou a atrair a esposa, que ele era casado, ele começou a se envolver com bebida desregrada. Na verdade, o médium nem é indicado o médium consumir bebidas alcoólicas, porque o álcool modifica o nosso cérebro. Ele começou a querer cobrar pelas suas curas. Então, tudo isso foi fazendo com que a mediunidade dele, que era um projeto da espiritualidade para o bem, fosse se transformando em uma árvore de más frutos. E somos nós, se não estivermos na vigilância. Para o médium, que tem principalmente a ostensividade, eu falo também que eu passo por isso, se eu assisto um filme, ou às vezes eu vou passando em frente à televisão, mas está passando uma notícia ruim. Às vezes eu vejo aqui, só de flash, e de noite já me dá pesadelo. Por quê? Por causa da mediunidade, que está aflorando, que está se tornando ostensiva. Mas para mesmo aqueles que não sejam, o que é que acontece se você assiste só desgraça na televisão? Só notícia ruim. O seu cérebro vai ver a vida por um ângulo ruim, pelo ângulo da dor, pelo ângulo do sofrimento. Se eu pego meu celular e fico naqueles vídeos de TikTok o tempo todo, a minha mente vai ficar programada para querer recompensa rápida. E eu vou ficar vendo aquele monte de informação, aquele monte de coisa ruim, e eu vou ter pesadelo, ou então a minha mediunidade não vai ter bons frutos. Então, para o médium, todo cuidado é necessário. Não cuidado como aprisionamento, mas um cuidado como responsabilidade, principalmente conosco mesmo. Se eu sei que ver aquilo, notícia ruim, vai me trazer pesadelo, que eu sofro com isso, por que eu vou ver isso? Seria uma falta de amor comigo mesma. Então, assim somos todos nós, médios do Senhor. No livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, vai colocar que cada criatura revela-se através de sua
nossas atitudes e que, mediante a conduta, se adquire um documento digno de fé, ou seja, nossa marca no mundo. Então, se eu sou um médium e eu tenho uma conduta moral ligada a Jesus, essa vai ser a minha marca no mundo. Tanto que quando nós vemos casos de médiuns que se perderam, qual é a marca que fica daquele médium? Todo mundo diz assim: ah, fulano tinha uma mediunidade tão bonita, mas fulano começou a cobrar, fulano começou a beber, fulano começou a se envolver com prostituição, fulano começou a fazer isso, aquilo. Aí a marca que vai ficar da pessoa é o quê? Essa marca ruim, essa marca da falta da qualidade moral. Mas se o médium é um médium reto, que sabe canalizar as suas forças para o bem, que está devotado ao trabalho de Jesus, a marca dele vai ser a marca da fé, a marca do devotamento, a marca da entrega, como o nosso Chico Xavier, que tanto se entregou ao trabalho do bem, mesmo diante de tantas incompreensões em sua vida, mesmo diante de tantas tentações. Quando Chico chegava nos lugares, era oferecido para ele recompensas, fazendas e tal. O que é que ele fazia? Ele encaminhava aquilo para o bem, para que chegasse a quem precisa, e jamais ficava com remuneração alguma. Tem até uma situação muito conhecida que diz assim, que Chico estava em casa com sacos de dinheiro que tinha vindo das primeiras vendas dos livros, e tudo aquilo ia para a caridade. Mas aí o pai dele perguntou assim: mas Chico, a gente está aqui passando fome, você não pode pegar nem um dinheiro desse para comprar uma carne? Aí ele disse: não, meu pai, esse dinheiro não é meu, porque o que eu escrevo não é meu, é da espiritualidade. Então Chico é um dos maiores exemplos de mediunidade missionária que esteve entre nós. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no item lá, Mediunidade com Jesus, ele nos incentiva a mudar nossos hábitos, aprimorar nossos sentimentos, nosso vocabulário. Como é que eu estou falando? Que palavras eu estou utilizando? Palavras têm poder, poder inclusive vibratório. Se eu utilizo palavras de incentivo, de amor, de colocar o outro para cima, de incentivar as suas qualidades, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um ambiente bom, um ambiente de trabalho saudável, eu vou ter colegas ao meu redor satisfeitos comigo, eu vou ter uma família mais unida. Mas se eu chego em casa e digo: fulano, você já fez isso, já fez aquilo, e gritando e cobrando, não quer dizer que nós não vamos cair nessas tentações, nós somos humanos. Mas quando nós nos pegarmos fazendo isso, cabe a mudança de rota, a mudança de atitude, cobrar menos, não gritar, falar com mais doçura, com mais amabilidade. Se vamos acordar alguém, que seja com doçura, com tranquilidade, uma voz doce, melodiosa. Se vamos dar uma orientação para o nosso aluno, para o nosso filho, que seja com aquela leveza de voz. Quem não gosta de ouvir uma orientação de uma voz doce, de uma voz terna, que diz assim, que orienta: faça assim, dessa maneira, desse jeitinho assim, com aquela voz da doçura. Quem não gosta de ouvir um elogio, de ouvir dizer: ah, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa caridosa, você procura fazer o bem. Nossa, como você fez esse trabalho bem, como você escreve bem, como você digita bem, como você orienta bem. São palavras, são vocabulários que vão nos elevando espiritualmente. Também ele nos convida a purificar nossos olhos. O que é purificar
os olhos. É olhar com os olhos da caridade e do amor. Se eu estou num ambiente e eu me pego julgando os outros, olhando a atitude da pessoa e querendo julgar, o que é que cabe? Volta o pensamento e diz: não cabe a mim julgar ninguém. E assim nós vamos mudando de atitude, mudando de pensamento, mudando de olhar. Como já foi falado aqui, o sol hoje está brilhante. Quando sairmos aqui, olhemos o sol e vibremos com sua energia, que nos traz calor, que nos traz acolhimento. Ao final do dia, com o pôr do sol que vem trazendo as suas cores, o amarelo, o vermelho, o branco, o azul, essa mistura de cores que nos convida a refletir e a ver que o dia está acabando, mas que a noite vem nos trazendo a lua com suas estrelas e nos convidando ao refazimento espiritual. Logo, esse é um olhar do amor, o olhar da beleza da vida, de olhar o crescimento de um sobrinho, de um filho, de um aluno e de dizer: nossa, como esse aluno aprendeu, como esse aluno evoluiu, como ele mudou. Então esse é um novo olhar que nos é convidado a olhar com os olhos da mediunidade do amor. Também nos convida a exercer a fraternidade, o servir, o estudar e o aprender incessantemente. Para nós, médiuns, a maior responsabilidade é estudar. Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, nós estamos seguros para exercer a mediunidade por Jesus. Ontem, no nosso estudo mediúnico, nós estudávamos sobre como a espiritualidade ela prepara o ambiente para o momento da reunião mediúnica. Mas não só no momento da reunião mediúnica, mas com certeza no momento como esse aqui da palestra, a espiritualidade prepara o ambiente. Eles tratam o ambiente com ozônio. Ozônio é um gás, né? Como se fosse um gás que purifica aqueles ambientes. Ainda que nós não vejamos com os olhos físicos, mas o ambiente está ali, preparado, higienizado, de larvas mentais, de más pensamentos, de sentimentos desnorteados, para que quem adentre na casa espírita seja curado, seja transformado, simplesmente por estar naquele ambiente de refazimento. O exemplo que nós vamos ter, que eu falo muito aqui, é de Valdo Franco, de mediunidade com Jesus, de mediunidade missionária. Por que é que Divaldo conseguia sintonizar com os espíritos de luz que ele psicografava? Porque ele tinha, vamos dizer assim, gabarito moral. Mas Divaldo foi construindo isso de uma hora para outra? Não. Divaldo foi se construindo ao longo da vida. No livro Divaldo, a trajetória de um dos maiores médicos de todos os tempos, de Ana Landi, coloca lá que no começo da mediunidade dele, Joana ainda estava aprendendo a confiar nele. Ela ainda ia sintonizando com ele aos poucos. Tanto que ele passou anos psicografando ali trabalhos, mensagens que não foram divulgadas. Por quê? Porque ainda estava em lapidação. O médico ainda estava em sintonia moral, em desenvolvimento de sintonia moral com os espíritos, para que quando chegasse o momento adequado, ele pudesse trazer aquelas obras de maneira mais fidedigna. Agora nós vamos também refletir um pouco aqui sobre o texto de Amélia Rodrigues, que está nesse livro aqui. Até o fim dos tempos, Amélia Rodrigues foi um dos outros espíritos que psicografou o Divaldo. E nesse texto aqui, Mediunidade e Vínculo com Jesus, vai ter uma bela narrativa, em que é convidado a reflexão da mediunidade sobre a ótica do Mestre Jesus. Jesus foi o maior médium de Deus
Pedro. E começa a orientar Pedro e dizer: Pedro, você será a pedra da minha igreja, você edificará a minha igreja. Aí logo em seguida, como Pedro tendo dito: mas Senhor, isso não pode acontecer com você, porque eles já estavam falando do martírio que viria. Então Jesus, percebendo que Pedro estava influenciado por um espírito do mal, ele toma uma atitude enérgica e diz: afasta-te de mim, espírito do mal. Porque Pedro ali estava sendo o quê? Estava sendo instrumento do mal, querendo afastar Jesus do seu holocausto que era necessário. E isso marca a mediunidade, a nossa mediunidade, que pode ser para o bem e que também pode ser para o mal. Pedro foi um instrumento dos anjos do Senhor ao incentivar o mestre na sua jornada, mas ao mesmo tempo foi instrumento da tentação que Jesus estava passando. Mais adiante, no Monte Tabor, acompanhado dos seus discípulos João, Tiago, Jesus vai se transfigurar na sua beleza enquanto Espírito e vai mostrar a sua grandiosidade. E naquele momento ele encontra com os profetas Moisés e Elias, que haviam vindo preparar o caminho. Nós sabemos que Elias foi João Batista. Então eles ali em conversação com Jesus, o preparando para o momento sublime daquela grande prova que seria a sua crucificação. Aquilo mostra o marco da mediunidade, mostrando que é uma aliança de Deus com os homens, a mediunidade, marcando o arco-íris da vida, o arco-íris da mediunidade como essa ligação de Deus com os homens. Então, nessa bela narrativa é a confirmação de Deus para com os homens, através do Mestre Jesus, o maior médico que já esteve entre nós, que iria passar por esse martírio para nos provar que a vida física não é o fim, mas que é apenas uma mudança e o início da verdadeira vida para com Deus. Para finalizar, eu trago um pouco do livro de André Luiz, da série André Luiz, Domínios da Mediunidade. Lá na introdução do livro, nós vamos ter o seguinte: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Cada médium com a sua mente. Então esse é o convite da manhã de hoje. Cada médium aqui, cada um de nós, é um médium do Senhor. Então, como nós estamos exercendo a nossa mediunidade com Jesus? Como nós estamos vivendo a nossa própria vida? Como nós estamos nos tornando? Que tipo de ser humano nós estamos nos tornando? Para que assim a nossa mediunidade possa ser vivida com amor, com entrega e principalmente com devotamento e com fidelidade a Jesus, nosso Mestre maior. Paz e bem para todos. A nossa gratidão pelas reflexões sobre a mediunidade que existe em as formas, né? Que às vezes na labor do dia a dia nós nos esquecemos, né? Até um olhar para o outro é uma mediunidade, né? É um tipo de mediunidade.
Tenho certeza que eu vou voltar para casa com outra visão também. As palestras, elas são de suma importância. É um clarão, é uma luz que nós precisamos sempre ouvir. Essa caixinha que está aqui, bonitinha, lindinha, né? Foi feita. Eu brinco muito com a doutora. É para colher alimento, viu, gente? Se quiser fazer qualquer alimento, eu não coloquei ainda a faixa aqui, mas eu vou colocar. Já me perguntaram, para que serve essa caixa? Toda vez eu vou falar isso. É para colocar alimentos. A casa oferece atividade desde hoje, né? Desde o domingo. Começa com uma palestra, amanhã é dia de mediúnica. A mediúnica daqui é na segunda-feira. A mediúnica nós temos 2 momentos. O momento que a gente dá assistência aos desencarnados e o momento que a gente vai fazer vibrações para as pessoas que nos pedem, né? Que está doente, que está com dificuldade, um momento difícil. E tem sido de grande ajuda, tem ajudado muita gente. Então passamos por esses 2 momentos, né? Na terça-feira está acontecendo o estudo da obra do Céu e Inferno, era o Evangelho, porém o Evangelho passou para a sexta. O surgimento dessa necessidade, porque eles sabem muito bem, né? Nós só somos aqui instrumentos. O Evangelho passou para a sexta-feira, juntamente com os temas do AE. Também tem sido uma atividade muito boa, maravilhosa. A cada sexta-feira a gente tem algumas surpresas e muito ensinamento, muito aprendizado. É como vocês foram falando, pague essa porta menos necessidade. E o mais necessitado somos nós. E nesse momento nos dispomos, pelo menos, a ouvir, né? De acordo com as vibrações, os ensinamentos e as orientações que a gente recebe por intuição. E os meios ostensivos também nos ajudam também muito com isso. Na quarta-feira é o estudo da doutrina espírita. E na sexta, como eu já falei, o Evangelho com os temas Joaí. Os temas Joaí está dentro do Evangelho, né? E por isso a gente chama de uma roda de conversa, para que as pessoas possam conversar, possam falar, possam perguntar, se sentir parte, né? Porque quando a gente fica só falando, as pessoas às vezes cansam, não entendem, quer fazer uma pergunta, fica envergonhada. Por isso que é a roda de conversa, né? Para que as pessoas possam se sentir parte e tirar tudo, então, conversar. No sábado à tarde, a partir das 16 horas, a campanha do quilo, onde a gente